Bom dia, são 7 horas 14 minutos desta sexta-feira, 10 de janeiro de 2020, na Rádio Estádio. Começamos agora a revista de imprensa nacional e internacional. Temos connosco hoje Pedro Brandão Correia, diretamente, como tem sido habitual, do Dubai. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estádio. Começamos agora então esta revista de imprensa. As manchetes dos diários desportivos, a Bola e Record, vão para Julian Weigl. Ambos os jornais dizem que vai a jogo. Essa é inclusivamente a manchete e os termos da manchete do diário desportivo Record, com uma foto do internacional alemão em treino. Diz: o internacional alemão foi convocado e deve ser titular. Também ainda chamada para Jetson, chamado, mas negociações com ingleses mantêm-se. Também ainda uma chamada para então essa conferência de imprensa da apresentação de Raúl de Tomás no Espanhol de Barcelona. Disse então Raúl de Tomás, a frase escolhida ou destacada: perdi parte da minha essência em Portugal. A manchete no Diário Desportivo A Bola vai, como dissemos, para Julian Weigl. Tem uma foto um pouco mais pequena do alemão em treino, mas então o destaque, a foto principal, é para Bruno Lage. A manchete: Weigl sem pressão. Médio alemão está convocado, vai estrear-se e deve ser titular. A frase escolhida é de Bruno Lage na conferência de imprensa da antevisão desse jogo entre o Benfica e o Aves, que hoje terá lugar a partir das 19 horas, com um relato assegurado aqui pela sua Rádio Estádio. Será do Pedro Castro Alves, os comentários do André da Silva. Diz então Bruno Lage: é igual para todos, tenham custado 20 ou 2 milhões, e isto é igual a pressão sobre os jogadores do Benfica. Ainda relativamente à atualidade encarnada, a mesma frase que havia sido destacada pelo Record foi também a escolhida pelo jornal A Bola nessa conferência de imprensa da apresentação de Tomás no Espanhol, e repetimos então: em Portugal perdi parte da minha essência. Raúl de Tomás foi apresentado no Espanhol e explicou a decisão de deixar a Luz. Passando para a manchete do Diário Desportivo O Jogo, há uma foto em grande plano de Tiquinho Soares a disputar um lance de cabeça em Moreira de Cónegos, e a manchete tem o título então: O mistério da Casa dos Cónegos. Falta de pontaria, arbitragem, mau futebol e erros defensivos explicam o registro portista com o Moreirense. Então, eficácia foi o principal problema nos 2 jogos de Conceição. Minhotos são o 4º clube que mais pontos custou ao Dragão em 10 anos. E depois há declarações de Sérgio Conceição destacadas no Diário Desportivo O Jogo, a falar sobre o Benfica e sobre o registro dos encarnados na Liga. Assim, talvez só com Eusébio, fazendo então o treinador do Porto uma alusão aos resultados obtidos pelo Benfica, principalmente na década de 60. Lidas então as manchetes. Pedro, peço-te então um primeiro comentário. Podes escolher se queres começar com o Benfica e Julian Weigl, ou então pelo mistério da Casa dos Cónegos, o Futebol Clube do Porto, nas deslocações então ao terreno do Moreirense. Olha, Rui, eu penso que é um bom jogo para o Weigl entrar. É um jogo em casa, é um jogo teoricamente mais acessível para o Benfica, portanto penso que é uma boa escolha para o alemão se estrear. Embora, mal comparado, o Weigl seja um pouco mais Gabriel que Tarab, eu creio que é Tarab que vai cair fora do 11 e é nesse lugar que vai jogar Weigl, provavelmente perfil com o Gabriel, e depois o Tarab passará a disputar mais o lugar à frente com o Chiquinho. É a minha ideia.
Ainda em relação ao Benfica e relativamente ao plantel do Benfica, acho que de facto o Benfica precisa de se libertar de médios, de 2, eventualmente 3, se vier o Bruno Guimarães também, porque o Bruno Lage já tinha dito isso antes, que é um plantel muito extenso e que naturalmente há ali jogadores que não vão sequer ter grandes oportunidades, dada a quantidade de médios que existem. Em relação ao Raul de Tomás, ainda dentro do Benfica, continuo a pensar a mesma coisa que penso já há algum tempo. É um bom jogador, é um excelente jogador, não foi feliz, penso que a saída acaba pronto por ser uma boa opção, principalmente tendo em conta que o Benfica basicamente recupera o valor investido no jogador, portanto acho que é uma boa decisão. Agora vamos ver como é que ele sai no Espanhol de Barcelona. Então essa curiosidade, Bruno Lage falou, e agora passamos para a chamada de primeira página do Diário Desportivo, o jogo sobre a atualidade do Benfica. O treinador abordou o caso de Tomás, uns lidam pior com a pressão. Pedro, achas que foi esse um dos casos, ou uma das situações que não terá feito com que Raul de Tomás rendesse o que dele se esperava, e se havia pressão, de que motivo, ou qual a sua origem? Eu não sei, pronto, o Bruno Lage saberá melhor, conhece o jogador pessoalmente, trabalhou com ele, portanto sabe melhor qual é o contexto. Eu acho que acima de tudo o jogador nunca jogou exatamente na posição dele, a posição dele é de ponta de lança, portanto é o principal homem da frente, e jogava num contexto completamente diferente em Espanha. Ele em Espanha jogava numa equipa que tinha mais espaço para explorar. O Benfica joga muito tempo, principalmente na Liga Portuguesa, em ataque organizado, portanto completamente instalado no meio campo adversário e sem grande espaço nas costas. Portanto há ali vários contextos que são diferentes e em que o jogador não se estava a adaptar a nível de golos. Eu acho que o jogador mostrou tecnicamente e até taticamente nas movimentações que fazia, mostrou que era um jogador com qualidade, um jogador inteligente na maneira como se movimentava. Agora, pronto, depois há ali várias coisas, tem que se adaptar ao sistema, tem que se adaptar à liga, tem que se adaptar aos colegas, à forma de jogar dos colegas, e acho que de facto foi muito pouco tempo. Acho que ele não chegou a estar sequer 6 meses, pelo menos em competição no Benfica, e foi muito pouco tempo. Agora o jogador, como disse, tem qualidade, tem reputação alta em Espanha, portanto penso que é um bom desfecho para ambas as partes. Tenho um pouco de pena, mas ainda ontem via nas notícias que eventualmente o Facundo Ferreira pode voltar, e é um caso semelhante ao do Raul de Tomás, um jogador extremamente competente, extremamente talentoso, a meu ver, que fez muitos golos na Ucrânia, e que no Benfica, pronto, também por qualquer razão não resultou. São casos para mim muito, muito semelhantes, Rui. Pedro, as declarações do próprio de Tomás na conferência de imprensa da apresentação do Espanhol serão, em teu entender, uma espécie de déjà vu também, porque, entre outras, esta foi a destacada em primeira página, que perdeu parte da sua essência em Portugal, mas ele também disse que o motivo, o facto de ter sido bastante querido por Rufete, neste caso o diretor desportivo do Espanhol, e também que está motivado por ser o jogador mais caro da história do Espanhol, e que quer fazer história no clube de Barcelona. Ele, ao fim e ao cabo, ele só não foi o mais caro da história do Benfica porque Raúl Jiménez foi pago em 2 fases por um valor que prefazia mais 1 milhão do que Raúl de Tomás. Será a única diferença aqui, ou as únicas diferenças aqui, o facto de regressar ao seu país, e a outra diferença que é visível é o Espanhol estar neste momento na última posição da Liga Espanhola e o Benfica em primeiro lugar na portuguesa?
O jogador, Rui, não se estaria a sentir bem. Pronto, as declarações dele vão de facto nesse sentido, que o jogador não estava bem adaptado. Eventualmente até podem haver também questões pessoais por trás disto. Eu falo sempre disso em relação ao Caio Lucas. Perguntavam-me muitas vezes como é que é o Caio Lucas e como é que ia ser. E eu, para além das questões técnicas e táticas dos jogos que via o Caio Lucas fazer aqui nos Emirados, ressalvava sempre isso. Um jogador é um ser humano, portanto, e nós não sabemos a dinâmica que está por trás do ser humano. Pode haver ali várias questões, e eu penso que se o jogador tem a vontade de voltar para o seu país e acha que é um bom passo na carreira voltar para o espanhol, por que não? A questão dos preços, eu não dou muita importância à questão dos preços, e continuo a dizer o mesmo. Acho que o Benfica fez uma boa contratação, o jogador tem qualidade, por isso simplesmente não se adaptou e as coisas não estavam a correr como ambas as partes queriam. Portanto, acho que é um bom desfecho. E vamos ver agora se o Benfica vai buscar outro avançado ou se faz retornar o Ferreira, como vi alguns ontem na comunicação social. Vamos ver o que é que o Benfica faz, porque é como te dizia há pouco, agora com a inclusão do Weigl, o Taarabt pode passar a disputar o lugar com o Chiquinho, e aí basicamente é mais um avançado que o Benfica ganha. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Ora, na conferência de imprensa de apresentação ou de antevisão desse encontro entre o Benfica e o Desportivo das Aves, opõe curiosamente o primeiro da Liga Portuguesa ao último. Bruno Lage falou dessa questão, diz que olha primeiro para a formação e destaca Daniel dos Anjos e Gonçalo Ramos. Porta aberta a possível reforço para o ataque, intitula a bola no interior então das suas páginas. Neste caso, na página 3 há uma foto a este propósito, uma foto de cada um dos jogadores mencionados, Daniel dos Anjos e Gonçalo Ramos. Pedro, as declarações de Bruno Lage, esta ideia do técnico vai de encontro à tal premissa de primeiro olhar para o interior, neste caso para a formação, e só depois ver então as opções disponíveis, e eventualmente também o regresso, no caso de Facundo Ferreira. Sim, Rui, o Benfica tem essa matriz, e provavelmente aproveitará a saída de um jogador para eventualmente, se for necessário, completar com alguém da formação subindo. Não era a primeira vez, nem será seguramente a última. Em relação aos jogadores que o Bruno Lage refere, não os conheço muito bem, não faço ideia do valor deles. Agora, pode aqui estar apenas em questão uma questão de profundidade, ou seja, de ter mais opções em termos de quantitativos e não em termos qualitativos, porque se for necessário, se o Benfica entender como necessário reforçar o ataque, provavelmente aí vai ter que procurar soluções fora, e eventualmente o retorno do Ferreira será uma dessas hipóteses. Agora, se o Benfica entender que com o Vinícius e Seferovic mais Chiquinho e eventualmente Taarabt a questão está resolvida, e depois esses jogadores da formação podem fazer uma espécie de backup se alguma coisa correr mal, então nesse caso é mais uma oportunidade, como tantas outras que houveram no passado, para um jogador da formação subir ao plantel principal e eventualmente conseguir ficar por lá. Pedro, avança neste caso o diário A Bola, o desportivo A Bola nas equipas iniciais, uma constituição tática que tu defendeste, que é Weigl e Gabriel no meio campo, Chiquinho na frente no apoio a Carlos Vinícius e Taarabt no banco. Isto deixa antever um Benfica com preocupações diferentes a meio campo. Onde é que tu achas que pode residir aqui a diferença entre Taarabt e Weigl nesta posição, uma vez que é um marroquino a entrar, ou neste caso a sair, para a entrada do alemão?
Olha, Rui, eu acho que a recuperação do Taarabt é uma das grandes conquistas do Bruno Lage, e é uma das grandes conquistas, obviamente, do jogador, porque também o crédito tem que ser dado ao próprio jogador. Agora, creio que com o Weigl e com o Gabriel, o Benfica vai ganhar muito mais consistência, vai ganhar uma capacidade de saída e de circulação de bola com muito mais segurança e com muito mais eficácia também ao mesmo tempo. O Weigl joga muito bem, é um jogador que a nível de posicionamento, a nível de passe e a nível de capacidade de visão de passe, é um jogador muito bom, um jogador muito forte e que ao mesmo tempo vai dar um equilíbrio defensivo, não só a nível de posicionamento como também a nível das disputas menos aéreas. Apesar de ele ser um jogador alto, ele não é um jogador muito forte em termos de bola aérea, mas é um jogador muito forte a nível do posicionamento, da forma como joga e da forma como faz o jogo fluir quando o Benfica tem posse, que é sempre uma questão importante para o Benfica. Não é um jogador tão de risco como a partida é Taarabt, mas é, como te digo, provoca um maior equilíbrio, provoca uma maior segurança e depois eventualmente até também permite uma maior liberdade ao Chiquinho ou ao próprio Taarabt a jogar mais à frente na ligação com o ataque. Portanto, eu penso que o Benfica fez uma excelente contratação e acho que a inclusão do Weigl vai ser interessante neste jogo com o Aves, para se perceber principalmente a capacidade de equilíbrio que o jogador pode dar à equipe. Ora, com a chegada de Weigl, há também a fortíssima possibilidade, pelo menos de acordo com a imprensa portuguesa e também a britânica, da saída de Jadson. Há aparentemente, conforme a Bola noticia, duas opções do empréstimo para o West Ham. Os negócios em cima da mesa são empréstimo até ao final da época sem opção de compra ou cedência por uma temporada e meia com uma cláusula de opção de compra obrigatória de 80 milhões de euros. Pedro, Jadson, se Bruno Lage recuperou Taarabt, um dos jogadores que perdeu fôlego com o treinador do Benfica foi Jadson Fernandes, em quem os responsáveis do clube depositavam grandes esperanças para jogar na equipa principal, mais até do que eventualmente ser cedido ou transacionado a título definitivo. Sim, Rui, eu creio que acima de tudo, é como disse na minha intervenção anterior, com a chegada de mais médios, o Benfica enquanto plantel precisa obviamente de deixar sair alguns, e eu creio também, e isso é uma opinião pessoal, que um jogador ali, assim que sobe ao plantel profissional, ao plantel sénior, convém jogar pelo menos até aos 21, 22, eventualmente 23. É muito importante que o jogador esteja em competição regularmente. Isso não tem acontecido com o Jadson. A talha foi-se também não tem acontecido ultimamente com o Florentino Luís. Portanto, eu penso que em termos da evolução do jogador será importante, e obviamente o Benfica tem tudo a ganhar com a evolução dos jogadores, será importante que os jogadores encontrem um espaço onde possam competir regularmente. Veja-se o caso do PP, que está no Vitória de Guimarães e que julgo também pertencer aos quadros do Benfica, que é um jogador que saiu fora do Benfica e está em competição agora no Vitória de Guimarães, e o jogador, nota-se que os jogadores têm evoluído e se está a solidificar como um jogador de primeira linha. Eu penso que o Benfica terá, e os jogadores terão que pensar nessa possibilidade, porque é como te digo, acho que naquela faixa etária é muito importante estar em competição regular. E depois temos o caso como o do Feza, que basicamente se eclipsou, e já há algum tempo, não é de agora, em que provavelmente também não será má ideia para o Benfica tentar transferir o jogador. O caso do Samaris, a meu ver, é diferente. Acho que o Samaris é um jogador importante para ficar no plantel se estiver satisfeito, porque é um jogador que faz várias posições, é um jogador que está muito bem aculturado à cultura portuguesa e ao próprio Benfica. Portanto, creio que aí a situação seria diferente, mas vamos ver qual é a decisão do Benfica, qual é a decisão dos jogadores. Pedro, enquanto falavas, eu fui ver a ficha de PP, Pedro Rodrigues.
Ele rubricou um contrato por 5 épocas com o Vitória, título definitivo então no início desta temporada. Continuando com esta revista de imprensa e com os temas em manchete no Diário Desportivo, o jogo vai então para o mistério da Casa dos Cónegos. Sérgio Conceição falou em vários motivos para explicar então o registro portista com o Moreirense. Então, em Moreira de Cónegos, os Minhotos são o quarto clube que mais pontos custou ao Dragão em 10 anos. A chamada de primeira página da Bola a este respeito é que há 4 épocas sem vitórias em Moreira de Cónegos. Pedro, há aqui de facto um mistério, como diz o jogo. Eu até diria que há 2, Rui. Há o mistério do facto do Porto, de facto, nos últimos anos os registros são impressionantes pela negativa. Eu creio que o jogo 2, a história vai ser diferente. Eu creio que o Porto ganha com maior ou menor dificuldade, e para mim há um dos grandes mistérios insondáveis desta época do futebol português, que é a troca de treinador no Moreirense, que eu nunca entendi. Eu também estou fora, portanto tenho alguma dificuldade às vezes em acompanhar exatamente tudo o que se vai passando, embora procure, às vezes é complicado, há coisas que escapam. Eu creio que nunca foi explicado, pelo menos no meu conhecimento, nunca foi explicado exatamente a saída do Vítor Campelos, e sinceramente não entendi, porque acho que o Moreirense não estava mal na classificação. O Moreirense era uma equipa que, até tendo em conta as saídas em relação ao ano passado e aquilo que é a capacidade do clube, que é um clube que não é um clube com grande capacidade financeira, como todos sabemos, estava a fazer um campeonato bastante regular, com espaços em alguns jogos até a praticar um futebol agradável. Portanto não percebi. Agora, creio que o Porto hoje, com maior ou menor dificuldade, vence. A história é só isso, a história. O Porto a semana passada também venceu em Alvalade, onde já não vencia há 10 ou há 11 anos. Eu creio que o Porto neste momento está numa fase em que, mesmo que não jogue bem, a equipa está com confiança, e creio que vai levar de vencido o jogo com maior ou menor dificuldade. Pedro, há também essa menção de Sérgio Conceição, que assim se torna difícil recuperar pontos ao Benfica, tendo um Benfica um registro como não se via desde os tempos de Eusébio. Achas que é mesmo assim? Teria que ir ver os números para ver se é exatamente assim, ou será obviamente uma dramatização, uma espécie de dramatização de Sérgio Conceição? Sim, isso seguramente, e é até uma forma também de alguma forma amolecer, digamos assim, ou tentar amolecer em termos de comunicação aquilo que é o ímpeto do rival, neste caso o Benfica, mas de facto o registro do Benfica a nível doméstico é impressionante, e pelo menos do meu tempo de vida não me recordo de um registro deste nível. Portanto, em todos os jogos, que já são 30 e tal, o Benfica empatou com o Belenense e perdeu com o Porto. Por exemplo, fora ganhou os jogos todos, ou seja, é um registro de facto que eu pelo menos não tenho memória, e de facto torna difícil para quem vai na perseguição chegar lá. Agora, também neste momento, se alguém pode chegar lá é o Porto, porque não vejo possibilidades para mais ninguém, sinceramente. Ora, então, avançando nesta revista de imprensa, mudamos para a atualidade do Sporting, que é variadíssima. Os temas abordados em primeira página relativos aos Leões. Então, no Diário Desportivo, a Bola, chamada de primeira página, para Sporar, já escolheu Alvalade. Avançado esloveno informou Slovan que quer ser Leão. Vontade do jogador determinante. Negócio pode ficar nos 5,5 milhões. Refira-se que a primeira abordagem do Sporting foi por um montante a rondar os 5 milhões e que o Slovan pretendia 7 milhões. Há então esta escolha de Sporar. Resta agora então o acordo entre Sporting e Slovan. Entre uma outra notícia no Diário Desportivo, a Bola, a SAD dos Leões
quer renovar com Francisco Geraldes, mas o médio vai continuar emprestado até final da época. Resta agora saber em que clube, uma vez a ter regressado do seu empréstimo da Grécia. Outras notícias, do protagonista, o mesmo, aquele que mais tem suscitado manchetes e chamadas de primeira página no Sporting. Falamos, obviamente, do capitão da equipa, Bruno Fernandes. Ora então, há notícias semelhantes em O Jogo e no Record, chamadas de primeira página no Record. Solskjaer veio ver Bruno, acompanhado do adjunto, Mike Phelan. O United está muito interessado e pode avançar já em janeiro. Também então continuam conversações com Slovan por explorar e Daniel Carriço disponível para regressar. No Diário Desportivo O Jogo, o United prepara ataque a Bruno. Leões já aceitam pagamento faseado dos 70 milhões. Há estas chamadas relativamente ao mercado. Começamos por aí, depois temos outro tema, então esse não adiamento do encontro entre o Vitória de Setúbal e Sporting agendado para amanhã, por motivos que o Vitória de Setúbal pediu o adiamento da partida, invocando inclusivamente uma situação de saúde pública, ou um quadro de saúde pública. Pedro, antes de irmos a essa questão, vamos então para a atualidade, digamos, desportiva, ou envolvendo jogadores, neste caso, sãos. Pedro, Bruno Fernandes volta a ser alvo do interesse, aparentemente, neste caso do Manchester United. Falou-se na altura também do Manchester United, não apenas do Tottenham, que acabou por formalizar essa proposta recusada pela direção do Frederico Varandas. Bruno Fernandes, crês tu que poderá ser desta a sair do Sporting? Eu creio que sim, Rui. Eu creio que esta notícia agora até faz mais sentido, tendo em conta notícias que também ouvi esta semana relativamente ao Manchester United, tendo em conta a saída do Pogba. Portanto, parece-me que está ali uma reconstrução do plantel em marcha, ou pelo menos uma tentativa e aí fará todo o sentido, ou fará ainda mais sentido o Bruno Fernandes poder ir para o Manchester United. Eu creio que a Liga Inglesa é uma liga à dimensão do talento do Bruno, e creio que também que o Manchester United é um clube à dimensão do talento do Bruno Fernandes, sem desprimor para outros, como o Tottenham, que também pelo juiz estava interessado, mas creio que é uma boa possibilidade para o Bruno Fernandes, e é uma possibilidade que eu creio que ele merece totalmente, porque de facto é um jogador extraordinário. Pena que vamos deixar de o ver a jogar eventualmente em Portugal, mas o jogador segue a sua carreira e merece, de facto, porque é um jogador excepcional. Relativamente ao avançado, ao Sporar, eu não conheço o jogador, nunca o vi a jogar. Sei que ele jogou contra o Braga e fez golo, e fui ver os números dele, e os números dele são interessantes. Portanto, é um goleador, é um jogador que na Eslovénia, por 3 clubes diferentes, fez sempre 2 dígitos por época. Portanto, é um jogador interessante nesse aspecto. Vamos ver, obviamente, mais uma vez digo, é um ser humano, vamos ver como é que se adapta, se de facto vier para o Sporting. Creio que o Sporting de facto precisa, é das posições, o avançado centro, ou neste caso o ponta-lança, e o médio defensivo também, principalmente tendo em conta o que poderá acontecer com o Bataglia, se está em condições ou não. Creio que são as duas posições principais que o Sporting precisa se reforçar agora em janeiro. E eventualmente a questão do central, não sei como é que está o Luís Neto em termos físicos, também poderá ser uma questão a pensar, mas eu creio que o médio defensivo é um bom médio defensivo e um bom avançado, para ajudar não só em termos qualitativos, mas também para dar mais opções em termos quantitativos. Acho que é muito importante para o Sporting, e a ideia é boa nesse sentido. Relativamente ao Francisco Geraldes, é um jogador que eu gosto muito, é um jogador que eu aprecio muito. Gostei muito quando ele fez aquela época no Rio Ave, acho que jogou muito bem. Estava também num contexto bom,
tendo em conta as características dele. Acho que é um jogador com talento, ainda não se afirmou no Sporting, mas sinceramente gostava que ele se afirmasse no Sporting, porque é um jogador que eu gosto de ver jogar, é um jogador que tem uma forma de jogar muito interessante, é um jogador inteligente, tecnicamente bastante evoluído, e dá gosto de vê-lo jogar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Conforme disseste, não fez uma única época completa pelo Sporting, foi cedido praticamente ininterruptamente. Regressando a esta questão do defesa central e médio defensivo, há um jogador que preenche as duas posições e que foi mencionado aqui nesta revista de imprensa chamada de Primeira Página. Daniel Carriço, atual capitão do Sevilha, está disponível para regressar, está em final de contrato com os sevilhanos e existem então contactos em curso entre as partes, noticia então o Record. Pedro, Daniel Carriço seria um nome quase consensual no Sporting nesta altura, não? Sim, olha, era uma excelente opção a todos os níveis. É um jogador perfeitamente identificado com o clube, é um jogador que pode eventualmente também ajudar a nível de liderança, e é importante na criação de uma espinha dorsal, não é? Principalmente se tivermos em conta a forte possibilidade da saída do Bruno Fernandes, ainda mais ganha importância essa parte da liderança. Portanto, é um jogador com liderança, um jogador que já foi capitão do Sporting, é um jogador, como tu dizes e bem, faz duas posições, faz central, também pode fazer médio defensivo, portanto é uma opção que permite a utilização em duas posições caso necessário. Se o jogador está disponível e o Sporting está interessado, eu creio que é o casamento perfeito. Ora, então, avançando nesta revista de imprensa nacional e antes de irmos para a internacional, sobra um tema. Então, esse adiamento sem acordo, conforme coloca em chamada de Primeira Página o Record, nesse Vitória de Setúbal Sporting, relativo à 16ª jornada e agendado para sábado. A Liga já fez saber não poder adiar o encontro, em face então do não entendimento entre os dois clubes para o reagendamento da partida. Julio Velázquez, o treinador espanhol do Vitória, pede bom senso. Debilitada, a equipa está morta, disse então o treinador espanhol do Vitória. No Diário Desportivo, a Bola, a chamada, não tem qualquer citação, é: Sporting não cede e jogo com a Setúbal é mesmo amanhã. O Clube Leonino diz que o calendário não permite adiar a partida. E a chamada no Diário Desportivo, o jogo é: Leões não cedem à virose do Vitória. Ontem, à hora que decorreu a conferência de imprensa do Vitória Futebol Clube, havia a informação que 14 jogadores do plantel haviam recebido tratamento hospitalar, que havia inclusivamente um vice-presidente nas mesmas circunstâncias, mais 2 funcionários do clube, e que as instalações do clube haviam sido esterilizadas. Pedro, a pergunta não sei até que ponto aqui é retórica, uma vez que o encontro está agendado, mas achas, em teu entender, que há motivos para continuar com esta partida, agendada para a sua data original, amanhã? Olha, Rui, do ponto de vista humano, eu preferia que o jogo fosse adiado, porque não me parece, eu não sou médico, mas não me parece de facto que haja aqui qualquer dúvida relativamente ao estado dos jogadores do Vitória de Setúbal. Portanto, eu, do ponto de vista humano, acharia melhor que o jogo fosse adiado. Por outro lado, eu também percebo a posição do Sporting e a posição da Liga. Nestas alturas, normalmente a malta bate no Sporting e bate na Liga, mas eu também percebo. O Sporting alega problemas de calendário, é uma questão de gestão interna, eles lá saberão a densidade competitiva que têm pela frente e a programação que fazem da época nesse contexto, e a Liga, por outro lado, tem regras. Podemos discutir se essas regras não deverão eventualmente sofrer algum ajuste, mas neste momento há regras em vigor e essas regras não permitem, tanto quanto consegui apurar, não permitem que o jogo seja adiado nestas circunstâncias, ou seja, tinha que haver acordo entre
ambas as partes e não houve. É como te digo, lamento muito que isto tenha acontecido. É uma situação inusitada, eu não me lembro de uma situação semelhante. Portanto, há um ou outro jogador, ou 2 ou 3 com gripe, sim, 14 ou mais, não tenho memória, sinceramente. O recorde faz uma chamada. Inusitada. O recorde faz uma chamada com isso. Eu não confesso que não fui ver quantos jogadores é que estavam indisponíveis ou não, mas o próprio recorde faz uma menção. Então, Faf, engripado, foi obrigado a jogar com o Marítimo B na semana passada. Portanto, há um caso aparentemente semelhante. Não era um jogo organizado pela Liga Portugal, uma vez pertencer ao Campeonato de Portugal este encontro, mas de facto, pelo menos nas competições ditas profissionais, será inusitado. Sim, eu não sei até que ponto, aí desconheço a própria regra, não sei até que ponto não se poderia, por exemplo, eventualmente adiar 24 horas ou até 48 horas. Creio que tratando-se de uma gripe provavelmente já faria alguma diferença. O jogador, obviamente, se tem que recorrer até ao hospital, e mais uma vez digo, eu não sou médico, não sei, mas a situação é grave, de facto, não é? Será grave. Portanto, os jogadores vão ficar debilitados de qualquer das maneiras por alguns dias, nunca estariam a 100%, mas pelo menos eventualmente se adiasse 24, eventualmente 48 horas, poderiam, mas eu estou aqui mais uma vez a apelar ao lado humano, não tanto ao lado da legislação, obviamente, poderia eventualmente fazer alguma diferença. Não sei em que condições de facto os jogadores vão estar em campo contra o Sporting. Espero que recuperem o máximo possível e que possam defender com a dignidade possível uma camisola importante do nosso futebol, como é do Vitória de Setúbal. Ora, então foi uma informação avançada pelo Record na página 2, e a propósito desta notícia, os sub-23 do Vitória estão em ação no mesmo dia, jogam mas de manhã às 11 horas, portanto de amanhã, para a Liga Revelação frente ao Estoril, uma vez que havia 3 jogadores disponíveis em condições, segundo o treinador Júlio Velasquez, para jogar o quadro competitivo. A equipa, eu estou particularmente curioso a nível pessoal, obviamente, para ver que jogadores o Vitória de Setúbal apresentará no Estádio do Bonfim para essa recepção ao Sporting. Pedro, avançando então agora para a revista de imprensa internacional, o tema foi a Supertaça Espanhola, disputada aí perto de ti, pode dizer-se, na cidade saudita de Jeddah. Final de loucura é a manchete do Diário Desportivo Marca, com uma fotografia de Coque a pôr a mão o sinal, o dedo indicador à frente do nariz em sinal de pedido de silêncio. Esse triunfo do Atlético de Madrid por 3-2, uma reviravolta frente ao Barcelona. Então esta é a manchete da Marca, fala numa heroica remontada, é o termo espanhol para reviravolta, do Atlético, que jogará a decisão da Supertaça com o Real Madrid. Morata e Correa fazem tombar o Barcelona nos últimos 10 minutos, um Barcelona que acariciou a goleada. O vídeo-árbitro anulou 2 golos aos de Valverde, que ficou muito sentido ou muito afetado. Passando para o Diário Desportivo AS, há uma grande foto que ocupa então toda a primeira página dos festejos de um dos golos. Vê-se inclusivamente João Félix nesta foto, Héctor Herrera, que foi suplente não utilizado neste encontro, a festejar então um dos golos. Manchete AS por coração: Atlético ressuscita após um recital de Oblak no final de jogo trepidante e disputará a Supertaça com o Real Madrid. O vídeo-árbitro anulou 2 golos ao Barcelona. As outras chamadas de primeira página a este respeito vai para Zinedine Zidane, é o senhor das finais, disputou 8 como treinador e ganhou-as todas. Passando então para os diários desportivos da Catalunha, o tema é obviamente o mesmo, numa outra perspectiva. O Mundo Deportivo fala em Super VAR.
e fala então um Barcelona que brilhou no ataque e se deixou recuperar por um bravo Atlético que disputará o título com o Real Madrid. O vídeo-árbitro anulou 2 golos aos Blaugrana, e houve 3 possíveis grandes penalidades não assinaladas de Filipe, Tomás e Piqué. Portanto, neste caso, 2 que seriam a favor do Barcelona e uma do Atlético de Madrid. Por fim, a chamada manchete do Sport sobre este tema. Depois iremos então a outros. O Barça é inexplicável, então a manchete, a palavra utilizada. O Barcelona deixou-se recuperar pelo Atlético num final fatídico após assinar os melhores minutos da temporada. O jogão de Messi foi eclipsado pela fragilidade defensiva e as decisões do vídeo-árbitro que feriram a equipa. Pedro, peço então um comentário a essa segunda meia-final da Supertaça Espanhola realizada aí perto de ti na Arábia Saudita. Foi uma boa promoção. Eu não consegui ver o jogo, só vi os resumos. Foi uma boa promoção, parece-me, ao futebol espanhol. Agora é um modelo muito utilizado, virem jogar fora as supertaças. A Itália também fez isso. Portanto, agora é um modelo que está a ser muito utilizado. É um modelo de negócio. Sim, negócio puro. A propósito disso, eu li algures que então foram pagos à Federação Espanhola 50 milhões de euros para que o jogo se realizasse. Então, esta Final Four se realizasse na Arábia Saudita. São os trocos, Rui, são os trocos, não é? 50 milhões de euros não são os trocos. Agora é o futebol que temos neste momento, é o futebol indústria. É como na Liga dos Campeões, também estão lá muitas equipas que não foram campeãs do seu país, estão de fora outras, como por exemplo o campeão da Escócia, assim de repente, que muitas vezes nem sequer chega a ir à fase de grupos. Não é por princípio, não é uma coisa que me agrade muito, mas lá está, o futebol negócio, o dinheiro manda e depois quem tem que obedecer, obedece. Avançando rapidamente para então a imprensa desportiva italiana, no Corriere dello Sport é hora da capital, ou hora capital. Há então sábado um Lazio-Nápoles a partir das 17 horas e domingo esse interessantíssimo Roma-Juventus. Então opõe o treinador português Paulo Fonseca a Cristiano Ronaldo e à campeã, diríamos nesta altura eterna, à campeã italiana. Esta é a manchete do diário desportivo Corriere dello Sport. Na Gazeta dello Sport a manchete vai para o Milan, futuro ao máximo, ao Max, que neste caso será Massimiliano Allegri, que atualmente não é o treinador do Milan, é então Stefano Pioli. Fala então o Milan num plano para o renascimento. A ideia é ter um Allegri como Ferguson e fazer dinheiro com os jogadores mais valorizados do plantel, manter também Gigio, que é Gianluigi Donnarumma. Diz então a Gazeta dello Sport que o Diavolo, o termo pelo qual o Milan também é conhecido, está um retorno, um regresso ao inferno em 2 etapas. Vender Piatek, Suso e Çalhanoğlu e depois para a próxima época contratar o antigo treinador. E passamos para o Tuttosport, onde a manchete é repartida. Salvatore Sirigu é um trocadilho de Salvatore Sirigu com o Torino. E então o guarda-redes do Torino salvou a equipa nos quartos da Taça de Itália no desempate por grandes penalidades. O futuro da Juventus já vale 250 milhões desde De Ligt a Kulusevski. Pedro, dou-te um minuto para comentares, e não peço não poder dar mais, então a atualidade italiana. Não, o futebol italiano, Rui, parece-me de facto que está em retoma.
lentamente, mas está em retoma, e obviamente que o Milan é um player importante nessa retoma. É um clube que caiu bastante nos últimos anos, aliás um pouco, tal como todo o futebol italiano no geral. Foi um clube que caiu um pouco e que precisa de se reerguer, porque é importante para o futebol italiano. Eu diria até que é importante para o futebol europeu. Na década de 90 o Milan era um clube dominador, quase um pouco como é hoje a Juventus, e de facto precisa de se reerguer, precisa de se reestruturar. Vamos ver de que forma é que isso vai acontecer de facto, e temos 2 bons jogos este fim de semana para seguir na Liga Italiana. Vamos lá ver como é que os portugueses saem, ou vai ganhar o Cristiano ou vai ganhar o Paulo Fonseca. Pode também dar empate, penso que isso seria o pior resultado para ambas as partes, mas vamos ver o que é que acontece. Pedro, agradeço-te em meu nome e em nome da Rádio Estádio pela tua presença nesta revista de imprensa.